Louvado seja Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa é muito bem-vindo nessa transmissão. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar 3 versículos com a igreja. E depois eu vou passar a palavra para as irmãs que vão fazer uma programação. Mas eu não poderia deixar de transmitir a palavra do Senhor nessa manhã. Em 3 versículos e encerramos. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deixa eu lhe trazer algo nessa manhã. A primeira coisa que você vai ver o texto dizendo é que no princípio criou Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, nos remetemos para João capítulo 1. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se fez poderia ter feito. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã. Na nossa cultura, criar é fácil. Mesmo sendo difícil, na nossa cultura, criar é fácil. Por quê? Porque nós criamos daquilo que existe. Deus foi o único capaz de criar daquilo que não tinha. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca aconteceu, Deus cria. Não existe, Deus cria. Não tem jeito, Deus cria. Não tem saída, Deus cria. Ele criou do nada. A Bíblia diz, criou. E sabe o que eu acho interessante? O que foi que Deus criou primeiro? O que foi que Deus criou primeiro? Diga, os céus. E depois o que foi que Deus criou? Porque quem comanda a terra é o céu. Quem domina a terra é o céu. Quem controla a terra é o céu. Quem tem o controle da nossa vida é o céu. O Senhor está no alto e sublime trono. E Ele está dizendo, eu crio primeiro aquilo que vem primeiro. E eu estou dizendo para você que o que controla essa terra aqui é o céu. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz, a terra era sem forma. E a terra era vazia. Nesse momento a terra era sem forma e a terra era vazia. Só que sabe o que eu acho interessante? É que Deus não tem prazer no vazio. Deus não tem prazer numa vida vazia. Deus não tem prazer numa igreja vazia. Deus não tem prazer num ministério vazio. Deus não tem prazer numa família vazia. Deus tem prazer em encher. Sabe o que eu acho interessante? Ele enche o céu de estrelas. Sabe o que eu acho interessante? Ele enche o mar com peixes.
Sabe o que eu acho interessante? Ele enche o firmamento e coloca muitas aves lá. Porque a Bíblia diz em João que Jesus, quando chegou no casamento, ordenou que as talhas fossem, minha escola bíblica, as talhas fossem, Deus vai encher de água as suas talhas. A Bíblia diz que em Isaías 6, toda a terra está o quê? Diga cheia da sua glória. Salmo 126, a Bíblia diz que a nossa boca está cheia de quê? De riso. E a nossa língua de júbilo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mais o que, irmão? Mais o que, irmão? Me ajude o tema do Conarec desse ano. Mais o que? Deus vai encher a tua vida, Deus vai encher a tua casa, Deus vai encher a tua família, Deus vai encher. Irmão, Deus te aceita vazio, Deus te recebe vazio, mas Ele não vai deixar você vazio não. Ele vai encher, Ele vai encher, Ele vai encher. Sabe o que eu acho interessante? Havia trevas. Isso está falando do Estado. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus irmão, fica tranquilo. No pior calor do dia, no maior deserto da tua vida, o Espírito de Deus está se movendo. Sabe por que nós não fomos consumidos nem engolidos vivo? Porque o nosso Deus se move. Sabe por que você teve aquele livramento essa semana? Porque Deus guardou a tua casa, guardou a tua família. Sabe por quê? Porque apesar de todas as trevas, o Espírito de Deus está se movendo. Sabe por que tantas coisas têm acontecido na tua vida, mas você está aqui para testemunhar? Porque a Bíblia diz que havia trevas, mas o Espírito de Deus se movia. Ele vai se mover. E em último lugar, a Bíblia diz: disse Deus. Tudo que Deus fez foi pelo poder da palavra. Porque no poder da palavra há vida. Mas deixa eu abrir um parênteses: no poder da palavra há morte. Então você escolhe o que é que você vai gerar. Não tinha, estava um caos. Porque gerar, quando a terra já está cheia, é fácil. Só que o Deus que olhou para a terra vazia, sem forma, e havia trevas, Ele começou dizendo: irmão, eu tenho experimentado isso na minha vida como cristão. Abra a tua boca para profetizar, mesmo em meio ao caos, mesmo com a terra vazia. Eu me lembro de uma experiência, pessoa que disse para mim: você está com Covid, você é de risco, é não sei o que lá. Irmão, eu passava a mão no meu corpo, eu sentia arrepios, eu dizia: eu estou curado, eu estou sarado. Porque o poder da palavra vai gerar coisas na sua vida. Você olha para o seu filho, você olha para o seu casamento e declara com o poder da palavra: como é que está? Deus não te chamou para dizer que a terra está vazia, não. Deus não te chamou para dizer que a terra está um caos, não. Deus te chamou: haja luz. É diferente, o gerar de Deus na tua vida é diferente da tua realidade. Está existindo luz em algo que está havendo trevas. Ou seja, se há trevas em alguma área da tua vida, o teu filho, o teu parente, teu casamento, tua vida, tua família, você vai começar a declarar: não importa o que está acontecendo, o que importa é que vai haver um haja de Deus sobre a minha vida, um haja de Deus sobre a minha casa, um haja de Deus. Aí você vai lá, teu filho está dormindo, você põe a mão no teu filho e diz: Senhor, a autoridade espiritual sobre a vida do meu filho sou eu. Eu declaro, Senhor, pode até estar acontecendo o contrário, mas vai haver luz, vai haver luz, vai haver luz, vai haver luz. Senhor, meu casamento pode estar até o contrário, mas vai haver luz, vai haver luz, vai haver luz. Senhor, as minhas finanças estão aqui, Senhor. Eu sei que o mundo está em crise, eu sei que as coisas estão piorando, eu sei que o negócio está ficando mais caro, mas eu declaro que vai haver um haja sobre a minha vida, um haja sobre a minha casa. E a Bíblia diz que falou Deus: haja. E depois o que é que aconteceu? Pelo poder da palavra houve luz. Agora eu encerro dizendo para você: existe o tempo da promessa, existe o tempo da palavra
que existe o tempo do cumprimento. Quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, não disse, haja luz, porque primeiro foi a palavra, e num segundo tempo, houve luz. De todas as palavras que estão sendo geradas sobre a tua vida, de tudo aquilo que você tem ouvido Deus falar com você, eu declaro que você vai ver. Não vai ficar só na palavra não, vai ver, vai ficar nos teus olhos. Para que todos vejam e saibam que isto foi o Senhor. 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 Alguém vai olhar para a tua casa e vai dizer, isso aqui foi o Senhor. Alguém vai olhar para a tua família e vai dizer, os meus filhos foi o Senhor. Porque Deus liberou uma palavra sobre a minha casa e a minha vida. Queremos o teu nome em grande e agradecer-te. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é um dia muito especial. Comemoramos o dia do pastor e preparamos uma singela homenagem. Estamos aqui representando os nossos dois pastores, eu, pastor Lucas. E eu, pastor Vinícius. Claro, né? Já deu para perceber. Conforme a Bíblia nos ensina, devemos honrar os nossos pastores. Em Hebreus 13:7 nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Meu Deus, é forte! Aleluia! Nossas crianças prepararam uma linda homenagem. Vamos nos agradecer juntos a Deus pela vida dos nossos pastores. Vamos dar significado a cada letra do nome pastor. P de proteção. Queremos te agradecer, pastor, pela sua proteção. P. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Lê de novo, lê de novo, P. A de amor. Com amor, nos ensina que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. S de sabedoria. Com a sabedoria vinda de Deus, você nos orienta e nos mostra o melhor caminho. T de temperança. Muitas vezes você se sacrifica para fazer o que é bom para as ovelhas. E com temperança domina suas vontades e entende que Deus conta com você para nos apacentar em amor. O de obediência. Somos gratos a você, pastor, por nos ensinar que a obediência é uma chave que move os céus. R de reconhecido. Sabemos assim que o pastor como você vale ouro e por isso é reconhecido no céu. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Somos gratos a Deus pelo privilégio de sermos pastoreados por vocês, pastor Vinícius e pastor Lucas. Meu Deus! Aleluia!
pastor que cuida bem das ovelhinhas, alimenta no caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor e não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é benção pura. Conduz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura. Ele nos livra do espinhal e nos abriga do temporal. Nos dá água e pão, nos ensina a comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor, pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Eu amo meu pastor, pastor. Eu amo meu pastor, pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Jesus é um bom pastor que cuida bem das ovelhinhas, alimenta no caminho e dá água fresquinha. Tentador, Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor e não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é benção pura. Conduz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura.
Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja através da vida dos nossos pastores. Somos gratos por todo o cuidado, por toda a dedicação, por todo o investimento em oração. Nós, como igreja, oramos para que o Senhor derrame sobre a vida de vocês de toda a graça, de toda a sabedoria, de todo o amor. Que o Senhor realize os desejos mais profundos do coração de vocês, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Queremos dizer que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, como ovelhas que se dedicam também aos nossos pastores. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 O Senhor
Paz do Senhor, irmãos. Me deram a responsabilidade de falar um pouco sobre esse dia, o dia do pastor. E eu, sinceramente, eu nunca imaginei que um dia eu seria pastoreado pelo pastor Vinícius. Mas o Senhor tem seus caminhos e Ele tudo sabe. E a gente não sabe de nada. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu tenho uma responsabilidade de em 5, 6 minutos falar alguma coisa. Jeremias 3,15 é o texto que a gente escolheu para esse dia, para refletir com a igreja do Senhor. E o texto diz assim, Jeremias 3,15: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu queria começar falando que esse momento não é um momento, não se trata de um momento de bajulação, ou um momento pessoal de alguém que quer se promover diante das suas lideranças. Não se trata de coisas naturais, mas sim de espirituais. Se trata de princípios espirituais que são eternos e irrevogáveis. Não para uma igreja como instituição nesse mundo, mas como uma igreja de Cristo na terra, que está caminhando para Canaã celestial. E eu queria falar rapidamente sobre o contexto desse texto de Jeremias. O versículo é muito bonito, mas melhor ainda o contexto. O povo de Deus estava no cativeiro. O povo de Deus tinha pecado por muitos anos. Por 490 anos eles não tinham cumprido o que o Senhor ordenara. E aí o povo foi para o cativeiro. O povo estava cativo, estava escravo em outra terra. E o Senhor estava consolando eles, falando porque eles estavam ali, mas o Senhor começou a falar de bênçãos, promessas, porque o Senhor não só tem castigo, o Senhor ele tem castigo como correção, como ensinamento, mas o objetivo dele é o nosso triunfo na presença dele. O objetivo dele é que a gente aprenda, é que a gente seja alguém melhor na presença dele, que a gente abandone os maus costumes. E o que aconteceu? O Senhor estava dizendo, olha, os pastores que vocês tiveram, eu estou parafraseando, os pastores que vocês tiveram foram pastores fracos, que não ensinaram a palavra de a vocês, não ensinaram os meus caminhos a vocês, e por isso vocês estão aqui. Mas vai chegar o dia que eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu separei 4 características nesse versículo que diz assim: primeiro, como Davi, segundo o coração de Deus, pastores escolhidos por Deus, apacentadores com conhecimento e inteligência. E essa inteligência aqui está relacionada à palavra específica que é usada no original, porque a gente precisa recorrer ao original pela pobreza do nosso idioma. Diz que está relacionado a discernimento, prudência e sabedoria. Então, Jesus começa a falar sobre a figura do pastor. E Jesus fala que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E não se trata aqui de um pastor terreno, mas um pastor espiritual. Mas o importante é que Jesus está falando sobre como deve ser a figura de um pastor que dá a sua vida. Não serviria de nada o sangue da vida de um pastor aqui nessa terra. Mas como que um pastor aqui nessa terra poderia dar a sua vida? Ele pode dar a sua vida dando o seu tempo, a sua dedicação. Com certeza, vocês podem ter certeza que os nossos pastores oram por nós. Eu estou dizendo isso porque eu sei disso, não é, pastor? Eu sei disso. Porque não faz sentido alguém ser pastor se não gastar tempo intercedendo pelas suas ovelhas. A palavra fala como devem ser os pastores nos últimos dias. E diz assim, em 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou citar rapidamente. Diz assim, prega a palavra, Paulo falando para um jovem pastor, Timóteo, dizendo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Essas pessoas não aceitam os pastores que Deus dá a elas. Elas buscam os próprios, aqueles que falem as coisas que são importantes e são de sua preferência. E eu queria que você
falasse agora para quem está do seu lado, um momento de descontração, mas de verdade, dizendo assim: crente, não seja um peso para o seu pastor. Vamos de novo, bora? Crente, não seja um peso para o seu pastor. Por que eu li isso? Porque o Senhor nos dá pastores, mas existe a possibilidade de pastores eles desencaminharem o povo, mas existe a possibilidade do povo não aceitar o pastor que o Senhor colocou. E aí o Senhor ensina aos Hebreus, capítulo 3, 17, ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos entender? Vamos lá. Ovelha que dá trabalho adoece o pastor. E pastor doente adoece a ovelha. E como é que a gente pode não ser um peso e sim uma alegria? Obedecendo, porque quando a gente obedece ao pastor, a gente está cumprindo um princípio divino. De se submeter a uma autoridade instituída por Deus. E digo mais, não é a pessoa, é o cargo. Então aquela pessoa está representando o cargo de uma autoridade instituída por Deus. Às vezes você pode não se identificar muito com o seu pastor, e é natural, porque cada um tem suas preferências. Mas você tem um dever diante de Deus, de honrar, de cuidar. E aí vem o exemplo de Paulo. Eu queria dizer que todas essas características que eu estou trazendo aqui, nós encontramos na nossa igreja para a honra e glória do Senhor, nos nossos pastores. E aqui um exemplo que Paulo dá, daquilo que eu falei sobre o pastor ora, intercede pelas suas ovelhas, que Paulo passou por provações terríveis. E ele fala que passou por fome, nudez, perigo de morte, e ele sofreu açoites, todo tipo de perigo ele passou. Mas no final, na sequência, ele diz algo que é fantástico. Ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo: essas outras coisas não importaram para mim. Aí ele diz assim, ele chama essas outras coisas, que foi todo o sofrimento dele, de coisas exteriores. Aí ele diz assim, ó: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Paulo estava dizendo assim: quando a ovelha está mal, eu fico mal. E esse é um exemplo de pastor. Pode ter certeza que o pastor ele não vai ficar tranquilo enquanto vê alguma ovelha desencaminhando, quando vê uma ovelha que está desanimada. E esse é o perfil do pastor, e é o exemplo de um pastor que temos, dos pastores que temos. E agora, para finalizar, eu queria falar sobre como tratar os nossos pastores. Paulo ensina também, e ele diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja, e leia-se presbíteros como pastores, não é? Ele diz: presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E essa dupla honra é unânime nos comentaristas e nos estudiosos, de que está relacionado a bens materiais, está relacionado a honorários. E a gente deve cumprir esse mandamento. E mais uma vez eu digo, princípio espiritual. E eu queria dar 2 conselhos para a igreja, conselhos da palavra de Deus, para que a gente pudesse fechar esse dia do pastor com algo produtivo para as nossas almas. Para que a gente entendesse esse princípio espiritual. Não é mais uma data de comemoração da igreja, mas sim um princípio que deve ser ensinado para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O conselho que eu dou é assim: não façam para vocês pastores, não escolham pastores para vocês, porque se você fizer isso, como aconteceu com o povo de Deus, corre o risco de você ou eu desencaminharmos dos caminhos do Senhor. O que foi que aconteceu com o povo lá? Os pastores, eles não ensinaram o caminho do Senhor, aquilo que precisava ser ensinado, e os pastores foram negligentes, e o povo pecando, e chegou uma hora que o povo foi para o castigo, para o cativeiro, para que o Senhor tratasse, que o bom pastor, o pastor dos pastores, tratou o povo. Mas olha no nosso contexto o perigo que faz alguém trazer pastores para si mesmo. Vai ouvir o que não é a palavra de Deus, vai ouvir tudo, menos a palavra de Deus. O segundo conselho que eu dou é: ame, honre e obedeça os seus pastores, para não ir para o cativeiro. Amém? A nossa igreja tem entendido isso. E os nossos ministérios,
eles querem participar desse momento. E eu gostaria de chamar aqui os pastores para que ficassem em posição, para que a gente pudesse abençoá-los, honrá-los, para que a gente possa orar por eles também. Bonito esse cajado. Cajado é para puxar, proteger e o que, pastor? E para bater também, né? Devagar. Vamos lá, eu gostaria de chamar os nossos ministérios, né, na sequência, o Kids e a ornamentação, a introdução, os centuriões, o REC e Atitude, o coral, representação do círculo de oração. Vai faltar a mão. Eu quero chamar as famílias, porque as famílias dos pastores, porque já ficam aqui ajudando a pegar os presentes. Representação da EBD, do louvor, da multimídia e do REC Conecta. Oi? Isso, e veio também a intercessão, que eu esqueci de falar. Gostaria de chamar os diáconos para que a gente pudesse orar juntamente com a igreja. Vamos ficar em pé. E como Paulo ensinou a Timóteo, dizendo assim: eu ordeno que homens levantem as suas mãos santas e orem em todos os lugares. Então vamos levantar as nossas mãos e vamos estender nossas mãos e vamos abençoar, vamos orar como proteção também para os nossos pastores, porque eles velam pelas nossas vidas como quem há de prestar contas. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, engrandecemos ao Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos ensina, pela Tua palavra, de abençoar, de honrar os nossos pastores. Nós queremos, Pai amado, que a Tua palavra se faça valer na vida da Tua igreja, que a igreja seja ensinada do Senhor, e que a igreja possa transmitir esse ensinamento. E nós agora, neste momento, Senhor Deus, queremos pedir ao Senhor que abençoe, que proteja, que o Senhor renove, que o Senhor dê novas forças, que o Senhor dê o consolo, que o Senhor encha, que o Senhor traga novidade de vida para a vida dos nossos pastores, que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa na vida dos pastores. Deus eterno, que eles possam ser a cada dia instrumentos Teus nas Tuas mãos, Senhor Deus. E nós queremos aqui diante de Deus declarar que nós vamos obedecer, nós vamos honrar e nós vamos nos submeter aos nossos pastores. Deus eterno, agora nós Te pedimos pela sua família, pelas suas famílias, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor traga bênçãos espirituais e materiais, e que o Senhor possa dar momentos de bênção e de glória na vida da família, que eles possam ser recompensados por isso, Senhor Deus, por esse trabalho. Deus eterno, nós queremos Te agradecer e enaltecer o Teu santo nome por esse momento, por esse dia. Em nome de Jesus, amém.
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu confesso que não preparei nada, mas eu me sinto honrado pela vida dos irmãos, né? Apesar de pastor, eu também sou ovelha. Eu continuo sendo ovelha, porque eu tenho meu pastor presidente e nós temos o sumo pastor. E eu aprendi na minha vida que eu posso escolher plantar. E eu sei que a colheita ela é uma realidade. Eu agradeço a Deus pelo plantio que eu fiz. Não só de ter um bom pastor sobre a minha vida, como pastor Vinícius, mas poder ter ovelhas como os irmãos. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me dê força, para que eu possa continuar fechando a porta do aprisco, deixando vocês protegidos, mesmo que a gente tenha ficado do lado de fora. Mas a gente vai continuar levando esse rebanho que não é nosso para a Nova Jerusalém Celestial. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do nosso pastor, a vida do pastor Vinícius. Porque só sabe quem é pastor e o peso desse cajado que nos entregamos hoje, os ombros quando pesam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se tem algo na minha vida hoje que eu faço com muito prazer, é pastorear. O Senhor sabe que eu tenho meu trabalho secular, tenho a minha vida, mas daquilo que é serviço, a minha prioridade é pastorear. Estava lá no serviço, eu digo, vou sair rapidinho, volto já. Mas eu agradeço a Deus e glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu vou errar, mas buscando acertar. Me perdoe qualquer coisa. Perdoe. Mas enquanto eu tiver força, eu estarei aqui pelas suas vidas. Amém? Deus abençoe a vocês. Não é por bens materiais, mas é poder saber que a responsabilidade sobre as nossas vidas, do Senhor dizer assim, é com vocês que eu confio. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus. Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que o versículo que eu tenho de cabeceira na minha cama é Eclesiastes, que diz que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e que em todo tempo as tuas vestes sejam brancas. Diante da responsabilidade que nós temos diante do Senhor, diante dos irmãos, o meu maior temor e a minha maior oração é, Senhor, que nós possamos entender que quando o Senhor nos entrega algo, nós precisamos chegar até o fim. E o maior desafio nosso como pastor não é estar aqui no mês que se passou ou nos 3 anos que nós estamos aqui. Não. São os anos que virão. É o tempo que virá. E eu tenho pedido a Deus que o Senhor conserve, que tire de mim aquilo que não agrada a Ele. E que conserve em mim aquilo que Ele se agrada e que não pode ser perdido. Eu louvo a Deus porque hoje eu só sou pastor, porque em primeiro lugar o Senhor me escolheu.
Segundo lugar, porque o Senhor me deu uma família. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Diaconisa Wedja, eu amo muito você, os nossos filhos, toda a nossa casa, né? Nós estamos aqui sustentados pela mão de Deus, e o Deus que nos chamou vai nos capacitar. E nós só somos pastores porque temos ovelhas. E se não fosse vocês aqui conosco, nos ensinando, porque todos os dias eu estou aprendendo a ser pastor. Se não fosse a vida de vocês aqui nos ajudando, os obreiros que o Senhor tem levantado nessa casa, os irmãos que nos acompanham, que acompanham os bastidores, né? Porque tem dia que é da pregação, mas tem dia que é para vir aqui só para olhar se a luz está ligada, se... E os irmãos me conhecem já, né? Glória a Jesus. E aí, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque nós não temos um ofício de companheiros de ministério, assim como o pastor Lucas. Nós não temos um ofício de companheiros de ministério, mas nós temos um prazer de ter amigos. Amigos que nós contamos em muitas horas difíceis que nós passamos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço essa linda homenagem que foi feita aqui, né, pelo coral, pelas crianças, por todos os irmãos que trabalharam diretamente ou indiretamente pela sua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Notícia boa é que tem bolo para todo mundo. A sobremesa está garantida aí. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.